Fala galera, então estamos aí no nosso segundo vídeo do curso MATLAB e hoje eu vou dar umas dicas, e mostrar um pouco como utilizar esse Command Window e algumas funções importantes e básicas que a gente vai usar no decorrer do curso aqui então. Bom, para você dar o comando, aqui a seta está piscando, então aqui é só digitar. Esse Command Window serve basicamente como uma calculadora, Você digitar aqui qualquer valor, tipo 5 mais 3, ele vai lá e calcula para você. Então as operações básicas de adição, subtração são simples e os mesmos símbolos utilizados numa calculadora. Tem o símbolo de porcentagem é utilizado para fazer comentário, ou seja, depois desse símbolo aqui de porcentagem, o MATLAB não reconhece como um comando, e sim como um comentário, alguma coisa que você quer escrever. Por exemplo, adição, você utiliza o mais. Subtração, utiliza o menos. Então, assim por diante. Ele não reconhece então como um comando, e sim como só apenas um comentário aí na sua linha de comando. Apertando então a seta para cima do seu teclado, o MATLAB volta no comando anterior que você tinha digitado. Como vocês podem ver aqui no Command History, os comandos que eu já digitei. Então apertando aqui para cima, ele vai correndo os comandos que eu já digitei. Para fazer o cálculo, não comentei, mas é só apertar o botão Enter mesmo. Você coloca lá dois valores, 20 dividido por 2, e dando um Enter, ele dá a resposta para você. Uma outra característica do MATLAB é o ponto e vírgula. Ou seja, se você digitar 20 dividido por 2 e colocar ponto e vírgula no final, ele não mostra a resposta como foi no exemplo aqui em cima. Aqui ele mostra, resposta igual a 10. Se você colocar 20 dividido por 2 e colocar o ponto e vírgula, ele aqui então oculta a resposta para você e não demonstra aqui qual foi o resultado. Ok? Mas ele armazenou. Se você colocar em uma variável, por exemplo, a igual a 20 dividido por 2 e colocar um ponto e vírgula, você pode conferir aqui que esse valor vai mudar. O valor de A aqui vai mudar, vai passar de 5 para 10 e não vai aparecer a resposta aqui para a gente, vai ocultar a resposta. Aqui deu Enter, ele já fez o cálculo. E aqui a variável A mudou para 10, ok? Então, ponto e vírgula você utiliza ele para ocultar respostas. Você não precisa saber da resposta, você coloca um ponto e vírgula no final aí de cada comando então. Outro comando principal, importante, básico do MATLAB é o comando CLC, que é o comando para limpar toda aqui a nossa janela, nossa linha de comando aqui. A gente só digitar CLC, dá um Enter, ele limpa. Então pra gente às vezes fica muito poluído, você já fez muito cálculo, é só dar um CLC que apaga então toda a linha de comando aqui que a gente tinha digitado. Também tem o comando chamado Clear All, que é o CLC. Vocês viram que ele limpa aqui essa linha de comando, Se você dá aqui um CLC, ele apaga aqui toda a linha do Command Window, porém aqui as variáveis ainda continuam aqui, continuam armazenadas. Ou seja, se eu colocar um A e der um Enter, ele vai me dar a resposta que A é igual a 10. Se colocar um B Enter, ele vai dar a resposta que B é igual a 20. Para limpar as variáveis, você digita Clear All. Aí sim, então esse comando é o que faz limpar as variáveis. Dando um Enter aqui, opa, digitei errado aqui, é Clear All. Agora sim, digitei Clear, não Clear.
Mas agora sim está tudo em ordem, ele apagou, vocês podem verificar aqui que as variáveis A, B e C sumiram do lado. Se eu colocar A Enter, já não tem mais nada lá. Variável não tem variável indefinida, né? Então é isso aí, esse é o comandinho clear all. Vou dar um CLC para limpar tudo a tela, Enter, e agora voltamos tudo do zero novamente. Como eu disse no vídeo anterior também, então a gente pode usar o comand window aqui como calculadora. Então qualquer conta que você quiser fazer é só digitar lá os valores como uma calculadora e usar os sinais de operações básicas lá normais, né, que a gente já está acostumado, onde a barra de espaço é o dividido, o asterisco é o comando de vezes, né, e mais e menos, aí subtração e adição, ou adição e subtração. E se você for fazer exponencial, é o acento circunflexo, então, que você vai utilizar para fazer exponencial, ok? Então vamos fazer alguns exemplos, só para exemplificar. 3 vezes 5, dá um Enter, 15. Vamos ver, 15 dividido por 3 dá 5. E aí 5 mais 7, é isso aí. Então, assim por diante. A gente já pode utilizar então esse comando ainda como uma calculadora básica. Ele tem uma ordem de preferência para fazer os cálculos então. E essa ordem é basicamente essa. Entre parênteses é o que ele vai fazer primeiro. É a ordem mais alta. Ou seja, se tiver uma conta do tipo 5 mais 2 vezes 3 mais 4, por exemplo, ele vai fazer primeiro essa operação do 3 mais 4, que está dentro do parênteses. Depois, a segunda operação mais alta é a exponenciação, né? A exponencial, que é desse tipo aqui, né? Ou aqui eu coloquei um E, mas pode ser um 4 elevado a 2. Essa é a segunda mais alta. A terceira é a multiplicação e a divisão. E a mais baixa, né, é a adição aqui. Então esse seria o último procedimento que ele vai fazer. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo, dar um CLC para limpar aqui. Vou dar um exemplo utilizando os mesmos valores e mostrar como que essa classificação é importante, né, de ordem e de preferência do MATLAB. Por exemplo, se eu digitar 7 mais 8 dividido por 2, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai dividir aqui o 8 dividido por 2 e depois ele vai somar com 7. É isso que é o procedimento que ele vai fazer. Eu dou um Enter aqui, dá 11. Agora, se eu colocar um entre parênteses 7 mais 8 dividido por 2, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer aqui essa soma para depois ele dividir por 2. Ou seja, um entre parênteses, né, que é a ordem principal, já muda o resultado aqui que a gente quer. Então a gente tem que sempre tomar cuidado em trabalhar com parênteses e com a classificação de multiplicação, divisão. Sempre tem que estar esperto com isso, porque mais para frente a gente trabalhar com programas bem complexos e esses errinhos básicos, né, essas bobeirinhas, às vezes a gente esquece de um entre parênteses, de um sinal dividido e não acaba chegando no resultado que a gente quer. Então a gente tem que ter bastante atenção e para não cometer esse erro aí. Então, ó, de 11, né, a gente chega num valor de 7,5, bem diferente do que às vezes a gente queria, né? Para terminar, então, vou falar um pouco sobre formatando os dados numéricos, né? Que o MATLAB tem vários formatos numéricos, mas o que a gente vai mais usar é esse format long, né? E também o format short, curto, né?
Então é o formato longo e o formato curto. O que isso quer dizer? Bom, vou mostrar com um exemplo para ficar mais claro, né? Por exemplo, se a gente fizer aqui uma divisão 290 dividido por 7, aqui está no formato short, né, que foi o último que a gente digitou, o último comando que a gente escreveu. O número vai ter até 4 casas decimais de aproximação. Já o format long, ele tem mais casas decimais, ele tem 14 dígitos de casas decimais. Então vamos colocar aqui format long, né? O formato longo, dá um enter, já está classificado como format long. E se eu fizer a mesma divisão, 290 dividido por 7, então ele vai dar aí bastante casas decimais, aí são 14 casas decimais. Ok? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Abraço, valeu! Fala pessoal, se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei e você pode compartilhar nas redes sociais. Para ajudar na divulgação, lembre-se de adicionar este canal aos seus favoritos. E para quem ainda não se inscreveu, basta clicar no botão inscrever-se e marcar a opção para receber atualizações por e-mail. Muito obrigado, fui!